Nessa aula, vamos falar sobre quais são as bolsas que existem no mercado americano. Isso pode parecer meio estranho para você, porque quando você pensa em bolsas, você pensa no Ibovespa, na Bovespa na prática, que é uma bolsa, é a única bolsa que a gente tem aqui hoje no Brasil, né, que é a B3 atualmente. Lá é completamente diferente. E aí eu já vou dar também, só para vocês ficarem com essa informação, a Bolsa Brasileira, ela possui aproximadamente 400 empresas, tá? E aí eu vou falar um pouco sobre todas as bolsas que existem no mercado americano e vocês vão entender a quantidade de empresas que existem listadas e é por isso que existe tanta oportunidade. Mas vamos lá, vamos falar disso, depois eu deixo isso para o final. Primeiro, gente, a gente vai falar da Nasdaq, tá? Que é conhecida como a bolsa de tecnologia, né? Onde Facebook, Google estão listadas. A Nasdaq ela é dividida em 3 submercados, tá? A Nasdaq Capital Markets ela é para small caps. Empresas que entram na bolsa exatamente para pegar dinheiro. E são empresas que estão em crescimento, tá? Então, não são empresas grandes, a gente está falando de empresas que podem chegar, eu juro para vocês, tem empresa que tem valor de mercado de 5 milhões de dólares, que é um valor muito pequeno, não deve ter, né, é minúsculo essa empresa, pode ter 10 funcionários às vezes, a empresa. Aqui então, vocês esperam quando eu chegar lá. Então, esse aqui é um mercado emergente, que a gente chama, né, onde as empresas começam, e aqui onde tem uma das maiores oportunidades, as maiores oportunidades para a gente ganhar dinheiro, né, operando penny stocks, que é onde tem grande parte das penny stocks aqui. Tá? Esse daqui é um mercado que é o Nasdaq Global Markets, que são mid caps. São empresas que já têm um tamanho um pouco maior, tá? E elas têm um pouco mais de governança. O que é isso? Ela tem conselhos mais estruturados, dados mais estruturados, balanços auditados. Elas têm um nível de transparência maior do que esse daqui, tá bom? Aqui também tem muita oportunidade para se operar, porque inúmeras empresas que deixaram de vir de estar aqui para estar aqui, elas continuam fazendo parte da mesma bolsa, né, e elas têm ainda muita volatilidade. O Nasdaq Global Market, o Global Select, é onde estão as Small, Mid e a Big Caps, né? Quais são as Big Caps? Todas as empresas de tecnologia que a gente conhece, né? As FANG, todas as empresas que são grandes, que aqui não é o mercado que a gente opera, tá? A gente não vai negociar Netflix, a gente não vai negociar Amazon, a gente não vai negociar nenhuma dessas empresas. Por quê? Porque a volatilidade delas é baixa. A gente está aqui para ter lucros explosivos e não é aqui onde a gente vai encontrar isso, tá bom? Beleza, vamos falar agora da NYSE. A NYSE é a New York Stock Exchange. Ela é a bolsa mais antiga, né, de todas, e ela, na verdade, tem inúmeras das empresas mais conhecidas que você deve conhecer aí no Brasil, nos Estados Unidos, e ela, de certa forma, ela tem um leque tão grande de empresas que com certeza eu já me vi inúmeras vezes operando ações aqui, né, que são small caps e podem ser negociadas. Então aqui existem ações que não e existem ações que dá para operar e o que vai definir isso é o valor de mercado delas, né, que a gente vai falar especificamente sobre isso depois, tá bom? A Amex é uma outra bolsa que chama American Exchange e ela foi adquirida pela NYSE, tá? Então hoje ela faz parte da NYSE e ela tem inúmeras ações que também são voláteis e tem oportunidade de ganho, tá? Embora menos frequente, tá? E aí, falando de uma forma geral, esses daqui, essas 3, na Nasdaq é onde tem grande parte das operações do dia a dia, porque tem alguns setores específicos que estão muito concentrados na Nasdaq, principalmente tecnologia, principalmente biotecnologia, então a gente vai falar disso depois, mas esse é onde está grande parte das minhas operações no dia a dia. Agora, a gente vai falar sobre as empresas não listadas. Mas espera aí, como assim? Bolsa de valores e é não listada? É o seguinte, gente. Lembra que eu falei de governança aqui? Aqui a governança com certeza é muito alta, né? Quando a gente está falando das big caps. Mas governança custa dinheiro. Ser listado na bolsa custa dinheiro.
E aí tem empresas que não estão indo bem ou não querem estar listadas numa bolsa padrão, mas elas querem ter o capital aberto. Como elas fazem? Elas vão para o mercado de balcão, que é as não listadas. O mercado de balcão significa over the counter, que são as OTCs, tá? Esse mercado foi onde eu comecei dentro das penny stocks e ele tem muita oportunidade. A gente está falando de empresas que podem custar 0,002 centavos e elas podem explodir para $1. Já vi ação subindo mais de 20.000% em um dia. Isso acontece, grande parte das vezes, por manipulação, né, de preços. Não é um movimento natural, não existe algo fundamentalista que coloque um valor de mercado para ela custar $1, mas isso acontece. E esse mercado, ele é um mercado cíclico. O que significa isso? Que existem momentos de mercado, da economia, que tem muita liquidez e tem momentos que não tem. Vou dar um exemplo para vocês. Durante o Covid, né, que teve injeção de dinheiro na economia, muita gente estava em casa na pandemia com o cheque do governo e não sabia o que fazer e ia para a bolsa brincar de cassino. E eles iam para as OTCs, porque esse tipo de coisa acontece lá. Então entrou muita liquidez nesse mercado, né, por volta de 2020, e teve muita gente mesmo ganhando dinheiro nesse mercado. E ele é um mercado que ele é dividido em duas principais categorias. Tá? Tem a OTC Bulletin Boards, que é um mercado que é regulado, assim, tudo isso é regulado pela FINRA, tá? Não sei se vocês vão lembrar da FINRA. A FINRA é a mesma entidade, a instituição que criou o PDT Rule. Mas a OTC Bulletin Board, se vocês entrarem num site que chama OTC Markets, vocês conseguem entender e saber tudo sobre as ações que estão aqui. Tá? E essas ações, colocando da mais transparente para menos transparente, essa daqui é as que tem mais transparência e aqui tem menos transparência. E aí, gente, quando eu falo de transparência, eu estou falando de coisas que talvez vocês nunca devem ter imaginado que isso existe, mas existe mesmo. Tem empresa que é uma pink sheet, por exemplo, que a empresa é uma empresa de fachada. É sério, gente. Tem empresas que você vai colocar a sede da empresa no meio do nada. Ela coloca no Google, no Google Maps e isso realmente acontece. Então são empresas que elas perderam tanto valor de mercado que provavelmente ela nem está operacional mais. Então é meio que assim, a porta dos fundos da bolsa acaba indo para as OTCs. Então aqui é um mercado regulado, tem empresas de qualidade. Eu vou dar um exemplo para vocês. A JBS é uma empresa que é OTC. A Latam, a Companhia Aérea Brasileira, quando ela está listada lá fora, como ela é listada lá fora, ela também é uma OTC. Isso não significa que ela é uma empresa que não tem qualidade, mas é mais barato para elas ficar no mercado de OTCs porque não tem que ficar fazendo tanto material, né, para trazer informação para o investidor. Então aqui é muito mais barato. Então as OTCs Bulletin Boards, existem inúmeras empresas de qualidade, mas também aqui dentro existem tiers, tá? Níveis diferentes de empresas. Por exemplo, a JBS está no grupo premium das OTCs, e aí tem algumas empresas que já são muito menos transparentes, né? E aí o que a gente está falando de não ser transparente? É nem publicar um balanço, não publicar nada e deixar o investidor completamente no escuro. E as pink sheets, por natureza, já né, se eu fosse fazer o símbolo da morte aqui, né, da caveirinha, seria esse daqui. Na verdade, é esse símbolo mesmo, que vocês entrarem no OTC Bulletin Boards, é o símbolo que vai estar lá. Então, essas empresas, elas são a maior podridão no mercado, mas tem muita gente que faz muito dinheiro. Eu já fiz um trade de 800% num dia numa pink sheet. Tá? Então, tudo isso daqui é para mostrar para vocês, e agora a cereja do bolo. Lembra que eu falei que a empresa brasileira, o mercado brasileiro tem 400 ações, máximo 500? Gente, eu vou colocar até em outra cor aqui para vocês verem. A Nasdaq tem 4.000 empresas. Tá? A NYSE tem 2.500. A Amex tem 1.200, tudo aproximado, tá? Empresas. E somando essas duas, a gente tem 12.000 empresas. Arredondando, a gente está falando de quase 20.000
empresas negociáveis no mercado americano contra 500 no nosso querido Brasil. É por isso que quando eu falo que tem tanta oportunidade, é por isso que eu falo para vocês. E aí, para encerrar, o fato de existir 20 mil empresas mostra o quão é importante você ter ferramentas para conseguir monitorar tudo isso. E aí onde entram as plataformas e os seus scanners, né? A gente vai falar disso, né? A gente já, na verdade, falou disso com os vídeos que eu mostro na corretora, mas o scanner, basicamente, ele realmente é um ambiente que você consegue monitorar tudo o que está acontecendo de todas essas ações, as que mais estão sumindo no dia, podendo fazer filtros, por exemplo. Eu não quero ver as big caps. Faz sentido para mim. Então, eu vou filtrando. Eu não quero ver OTCs, que não tem liquidez, não é muito... Ou você pode separar, você pode ter um scanner, por exemplo, é o que eu faço. Eu tenho um scanner para OTCs, um scanner para não listadas e um scanner para listadas. Beleza, gente? Eu acho que aqui eu consegui trazer para vocês a amplitude desse mercado. E agora, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre os índices que fazem parte da Bolsa Americana.